Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, mais um ataque aí, né, do Augusto Nicodemos, a fé católica. Ele fica aí dando as aulinhas dele na congregação dele, mas o tempo todo, né, agulhando a Igreja Católica, porque com certeza existem pessoas católicas batizadas que, por não ter a profundidade da fé católica, fica visitando essas igrejas, essas denominações, que inclusive a Igreja Católica proíbe essas visitas. Mas porque eles ficam dando instruções para os crentes da igreja dele e usando sempre de artifícios para condenar pontos da fé católica. Porque tem católicos, né, ou seja, pessoas que se dizem católicos chamados de IBGE, que estão dentro dessas seitas o tempo todo. E aí eles vão dando, né? É como um veneno a contragota. Por isso que Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque é aquela hipocrisia. A hipocrisia dos saduceus e dos fariseus continua nos dias atuais. Se reveste de uma aparência de piedade, mas vai dando, né, a contragota vai dando veneno para aquelas pessoas que ainda estão na Igreja Católica, mas que têm visitado essas seitas, e aquilo ali vai carcomendo a fé católica que a pessoa ainda tem. Veja o que ele vai dizer aqui. A pessoa que entendeu que ela foi salva pela graça, pelo sacrifício completo de Cristo, e ela crê somente em Jesus Cristo, ela vai começar. Veja, ele está dizendo que a pessoa que entendeu que foi salva somente pela graça, somente pelo sacrifício de Cristo, todos nós católicos cremos nisso, que fomos salvos somente pela graça, somente mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Não existe outro redentor, não existe outra pessoa que salva. Maria não salva, os santos não salvam, o padre não salva, o papa não salva, ninguém salva. Só que essa salvação que é dada a cada um de nós mediante a graça, ela tem meios ordinários que Cristo deixou. E os meios ordinários pelo qual a graça nos alcança, primeiramente, são os sacramentos. O sacramento do batismo nos introduz no corpo misto de Cristo, ou seja, na sua única igreja, que é a Igreja Católica. O sacramento da confissão, né, vamos dizer assim, que nos ressuscita, né? Quando nós caímos no pecado mortal, nós nos separamos de Cristo, nós rejeitamos a graça de Cristo voluntariamente, como Satanás fez nos céus, como Adão fez no paraíso e como tantos e tantos outros fizeram na história. E rejeitando a graça, o Espírito Santo vem de novo ao nosso coração, nos convence novamente de que nós pecamos e aí nós somos introduzidos novamente na vida da graça por meio do sacramento do batismo. Isso eles não acreditam. Por quê? Porque eles dizem acreditar na Bíblia, dizem acreditar em Jesus, mas na verdade não acreditam na Bíblia, não acreditam em Jesus. Veja o que ele vai dizer aí. Começar a se sentir incomodado com a veneração aos santos, a relíquia, a ênfase em Maria. Ele está dizendo que a pessoa que crê, como ele, né, vai se sentir incomodado com a veneração a Maria, com as relíquias, com os santos. A veneração a Maria, ela é antiguíssima, né? As igrejas ortodoxas, ou seja, as igrejas orientais, né, ortodoxas e as igrejas católicas orientais, todas elas, na sua tradição, a patrística, né, os pais da igreja, vão mostrar a veneração a Maria constantemente. Veneração é diferente de adoração. Culto de latria é prestado a Deus, já falamos disso. Culto de dulia e superdulia são prestados aos santos e à Nossa Senhora. Então, as igrejas tradicionais, as igrejas que têm sucessão apostólica, que é diferente das igrejas, entre aspas, né, protestantes, até mesmo essas da Reforma, anglicana, presbiteriana, luterana, não tem sucessão apostólica e, por não ter sucessão apostólica, não é igreja, né? Não é igreja, são comunidades. Comunidades, podemos dizer comunidades cristãs, mas não são igreja. Então, as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, as igrejas que têm tradição apostólica, todas elas veneravam Maria e veneravam os santos. Mas o Augusto Nicodemos, o dono da verdade, o que acredita na Bíblia, né, e diz que um católico... Aí veja, ele vai dizer que existem católicos que creem em Cristo genuinamente, porém não sabem como é que eles ficam dentro da Igreja Católica.
Porque quando se toca nesses pontos que ele está falando, ele diz que aquela pessoa deve ficar incomodada. Como mediadora, a exortação para que seja submisso ao Papa e aceite esses dogmas, né? Pode até haver, eu creio que há gente que crê de fato em Jesus e somente em Cristo para a sua salvação na Igreja Católica, mas eu acho difícil compreender. Augusto Nicodemos, o católico acredita somente em Jesus para a sua salvação, somente. Não existe outro Salvador. Não existe outro, isso é claro, isso é nítido. Só alguém que é extremamente ignorante da fé católica ou alguém que é extremamente desonesto intelectualmente, que eu penso que é o vosso caso, que vai dizer que os católicos acreditam em outro Salvador, em outro, como é que eu posso dizer? Outro Redentor. Ou uma redentora, como vocês dizem que a gente pensa que Maria é redentora. Porque quando diz que ela é corredentora, significa que ela participou de maneira direta, não somente porque ela quis, mas porque Deus a escolheu para participar do projeto da salvação. Como Abraão participou, como Elias participou, como Isaac participou, como os filhos de Jacó, os 12 participaram, como Josué participou, como São Pedro, São Paulo, São Tiago, São Filipe, São Bartolomeu, todos eles participaram, como nós participamos da história da salvação. Por exemplo, o senhor, se o senhor estivesse na igreja verdadeira, a igreja católica, se o senhor fosse um presbítero, ou um diácono, ou um bispo da igreja católica, o senhor agora aí, fazendo aí a sua... Como é que ele se sente? Fazendo aí a sua pregação, o senhor estaria colaborando, né? Seria um participante, né, daqueles que colaboram com a redenção, com a salvação, né? Por isso que nós dizemos que Maria é corredentora, que os santos intercedem. Por quê? Porque eles participam, né? Vamos lá. Confortável quando ele ouve estas outras coisas que são tão contrárias àquilo que ele acredita. Que Cristo e somente Cristo é o Salvador. Que o Padre não perdoa pecado, Padre não perdoa pecado. Jesus chega para os apóstolos, capítulo de São João, capítulo 20, né? Versículo, se eu não me engano, a partir do 21. Jesus diz, soprando sobre ele o Espírito Santo disse, né? Assim como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus para quê? Para condenar o mundo? Não, para salvar o mundo. Aí Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para quê? Para salvar o mundo. E como? Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. São Mateus, no capítulo 8 de São Mateus, não, capítulo 9 de São Mateus, do 1 ao 8, vai dizer que um homem teve o seu pecado perdoado por Jesus. E algumas pessoas, alguns protestantes que estavam ali presentes, começaram a dizer, como é que é possível esse homem perdoar pecado? Claro que eles não entendiam que Jesus era Deus, eles pensavam que Jesus era apenas homem. Aí eles vão dizer, como é que esse homem pode perdoar pecado? São Mateus deixa muito claro para nós no versículo 8, né? São Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, no versículo 8 vai dizer assim, e a multidão inteira, né, depois que Jesus perdoou o pecado daquele homem, depois que Jesus curou aquele homem, a multidão inteira ficou admirada porque Deus deu tal poder aos homens. Está lá, aos homens, não foi a Jesus o homem, foi aos homens. Os homens receberam o poder de perdoar pecado. E ele vai falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, dizendo que não perdoa pecado. Está lá, carta de São Tiago, capítulo 5. Existe alguém doente no meio de vós? Vão atrás do presbítero, chame o presbítero, ou seja, chame o padre. E o presbítero orará por aquele enfermo, perdoará os seus pecados. E o enfermo confessará o seu pecado, ele perdoará os seus pecados, ungirá com óleo e ele será salvo. Isso é claro, isso é nítido, é só alguém que quer deturpar as escrituras. Mas vamos ver o que é que ele termina dizendo aí. Não perdoa pecado, extrema unção não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Deus mediante Jesus. Quando eu me arrependo e creio nele, confesso os meus pecados e peço. Aí ele vai dizer que quem perdoa pecado é Jesus. Quando eu creio, me arrependo nele, confesso meus pecados e peço perdão a Jesus. Só, meus amados irmãos, que nós podemos ver nitidamente que Jesus deixou um meio, né? A economia sacramental, ou seja, a economia da salvação, o projeto da salvação, nele está incluso os 7 sacramentos pelos quais Deus concede a sua graça sobre nós, para cada um de nós. E nós somos salvos mediante a graça de Cristo. Não é somente a fé, como eles dizem, porque São Tiago vai deixar muito claro, São Tiago capítulo 2, versículo 24.
Vede, ó homem, como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, não venha com essa história de que o homem é salvo somente pela fé. E, mesmo que diga que o homem é salvo somente pela graça, essa graça, ela não é, como ele diz, instantânea. Não é que Deus estrala o dedo e o homem está salvo. Não. Deus tem meios, caminhos pelo qual ele nos concede a sua graça. E esses caminhos, né, os 7 sacramentos da Igreja Católica. Somente. Por isso, fora da igreja não há salvação. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.